Vamos continuar trabalhando com a nossa situação, um problema aqui relacionado aos colaboradores que acabaram caindo lá durante o trabalho em altura. Vamos para o quadro? Então a gente está dentro do canteiro de obras, o pessoal acabou sofrendo uma queda ali e a situação é a seguinte agora, tá? Olha lá. Como é possível determinar a gravidade desse acidente, tanto no caso de morte quanto no caso de incapacidade do trabalho? Oxe, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode utilizar o quê? As nossos indicadores, que eu falei que é importante a gente trabalhar com indicadores. Então vamos lá, ó. Os trabalhadores feridos, após ficarem um mês internados, bastante tempo, hein, pessoal? 30 dias ou 20 dias úteis, tá? Saíram do estado de gravidade e agora estão em recuperação. Porém, terão que lidar com a incapacidade permanente para o trabalho. Então, vai ter a questão dos auxílios, tá? Para isso, a gente pode, então, para avaliar esse acidente em termos, para ver o quanto que a empresa vai ter que dar seus pulos, a gente pode ver a gravidade que foi esse acidente. Então, vamos calcular aqui, a gente precisa do homens horas trabalhadas e do tempo computado em relação à tabela que a gente tem lá do INSS. Então, como é que eu calculo a taxa de gravidade? Ó, vamos supor que esses funcionários, a empresa como um todo tem 150 funcionários, a jornada deles é de 220 horas semanais, então fazendo a conta horas homem, basta simplesmente multiplicar 150 por 220 e teve o colaborador que acabou infelizmente falecendo, certo? Lá a gente vê que os dias debitados para essa situação são 6 mil, então a gente substitui os 6 mil aqui no T. Então, é 6 mil pela quantidade de horas trabalhadas vezes 1 milhão. Isso dá um G de 181,818. E aí eu pergunto para vocês, isso é bom? Isso é ruim? Ou está na média? O que vocês acham? Pode interagir, pessoal. Respondendo a pergunta, a gente tem alguns parâmetros, tá? Esses parâmetros é o seguinte... Eles são com base em análise de artigos de segurança no trabalho. Uma equipe que se debruçou sobre a técnica para avaliar esses indicadores, fica complicado conseguir comparar entre as empresas que têm processos diferentes, estruturas organizacionais, procedimentos de segurança diferentes. Então, com base nessa análise, olhando por esse artigo que eu busquei aqui, temos os seguintes parâmetros. Vamos lá para o quadro? Olha lá comigo, por favor. Até 500 está muito bom. Nossa, professor, quer dizer então que o que aconteceu aqui não tem problema nenhum? Olha lá, de 500 a 1.000 é bom, de 1.000 a 2.000 é ruim e acima de 2.000. A pessoa morreu, professor, e ainda é muito bom? Calma lá, gente. Em 1 milhão de horas trabalhadas. Tá? Dá mais de um ano. Além disso, em 150 funcionários. Então, a gente tem que olhar, novamente eu disse que essa questão do 1 milhão é de escala. É claro que é horrível, a pessoa acabou falecendo. Não tem nem que discutir. Isso aqui é a pior situação possível. Entretanto, com base no indicador, na empresa, com base nessa extrapolação de 1 milhão de horas trabalhadas, a sua ação de segurança ali, a gravidade, não foi das piores. Tá bom? Isso para ajudar você a enxergar essa situação. Mas, novamente... eu não quero que aconteça. Então, a gente poderia então fazer o quê? Ter trabalhado com o diagrama de causa e efeito. A gente poderia ter, então, já que infelizmente as pessoas caíram, por que elas caíram? Vamos fazer uma investigação aqui? Optei em utilizar o espinha de peixe, o diagrama de Ishikawa, o 6M, o diagrama de causa e efeito. É tudo a mesma técnica, mas na literatura a gente acaba encontrando essas formas diferentes, tá? Então, se eu pensar na questão do ambiente, o que poderia ter causado essa queda dos meus colaboradores? Eles estavam trabalhando num lugar muito alto e um deles acabou tendo uma crise de labirintite. Eita! Então, estavam os exames lá, mas faltou essa detecção que um deles estava com labirintite. Não poderia estar lá trabalhando, concorda comigo? Então, aqui, quer dizer que o meu programa de exames falhou. Então, aqui é algo crítico. Questão de material. Falta do uso de EPIs adequados, falta de medidas de proteção no ambiente para execução do ambiente de trabalho em altura. Faltou EPI, e eu não pus ali um porta-corpo, não coloquei ali um tacume, enfim, ruim também. Então tá vendo, gente? Isso aqui permite eu ter uma escala global de tudo que pode ter causado.
Máquina, o pessoal não estava usando equipamento lá, então não se aplica. Método, a gente utilizou o NR6 e NR35 em exames médicos. Pode ter sido uma causa, mas a gente usou o método. Falta de treinamento, ó, no caso da mão de obra, faltou treinar. Gente do céu, forneceu o EPI, não treinou, o pessoal teve uma crise de labirinto, o exame médico não deu certo e, além disso, o pessoal que foi executar a atividade tinha algum problema de saúde e, ainda assim, eu liberei. Receita para o problema, tá, pessoal? Isso quando a gente pensa em trabalho em altura, mas dentro da empresa, a gente também tem riscos relacionados à carga de trabalho. Quando uma pessoa está muito cansada, quando o ritmo está muito alto, a probabilidade de acontecer um acidente cresce muito. Então, o que a gente faz? A gente tem que trabalhar de forma a diminuir essa fadiga. Quando a gente diminui fadiga, quando a gente ajuda a pessoa a ter um ambiente seguro, um ambiente saudável para se trabalhar, sadio para se trabalhar, é claro que ela vai se cansar, mas não tanto. Quando a gente está viajando, o que o pai e a mãe da gente costuma falar? Ó, quando você estiver chegando perto de casa, redobra a sua atenção. Por quê? Geralmente perto de casa a gente relaxa. E aí, então é a mesma coisa, aquele colaborador que está chegando perto do fim do turno de trabalho dele, ele acaba ficando desleixado ali e é aí que acontece o acidente. Então, nesse caso, utilize as taxas para fazer análise, utilize os diagramas para fazer a identificação de causas, evite. Prevenção, pessoal. Eu não preciso nem exemplificar dos N casos que a gente tem de acidentes que podem resultar indenizações, perdas materiais, e isso para falar o básico.